Você sabia que o primeiro conceito de jogo de tiro em primeira pessoa nasceu em um centro de pesquisa da NASA? Pois é, a gente já explicou o significado de FPS em um outro episódio do PG Games e agora chegou a hora de relembrar a origem desse gênero tão popular. O primeiro protótipo de jogo de tiro em primeira pessoa surgiu em 1973 com Maze War. A versão inicial foi feita dentro do Centro de Pesquisas Ames da NASA, na Califórnia, por Steve Coley. Aqui, o programa apenas permitia ao usuário navegar em um labirinto 3D em visão em primeira pessoa. Ao lado de Greg Thompson e Howard Palmer, Coley começou a trabalhar em adições para o Maze War, até que o jogo virou uma experiência com mecânicas de tiro. Os inimigos eram representados por olhos, era tudo muito simples, mas serviu para inspirar o nascimento do gênero. Outro jogo que teve influência no desenvolvimento dos FPS foi o Space Sim, um jogo de tiro 3D em primeira pessoa no espaço que foi lançado em 1974. E o título também foi importante porque ele reunia até 32 jogadores em 4 sistemas planetários. Anos depois, em 1987, surgiu Mid Maze, jogo do Atari ST que manteve a ideia de percorrer labirintos enquanto atira em inimigos. Mas o gênero só se tornaria realmente conhecido na década de 90, com a estreia de 2 franquias que ajudaram a popularizar o conceito. Primeiro veio Wolfenstein 3D, game de 1992 da ID Software, que coloca os jogadores em uma batalha frenética contra os nazistas na Segunda Guerra Mundial. Na equipe de criação deste game estão alguns dos nomes que são considerados os pais do FPS, como John Romero, Tom Hall e John Carmack. Nessa época, os desenvolvedores ainda estavam descobrindo como criar bons jogos em um ambiente 3D, e os games de tiro em primeira pessoa foram um dos primeiros gêneros a explorar ambientes de 3 dimensões com êxito. Wolfenstein 3D foi um sucesso comercial e também foi muito elogiado pela crítica. E então, apenas 18 meses depois, em 1993, a ID Software lançou Doom. Romero e Carmack uniram forças novamente para desenvolver um FPS ainda mais frenético e sangrento do que o Wolfenstein. Dessa vez a gente controla um personagem treinado para massacrar a horda de inimigos infernais. Doom foi um sucesso instantâneo e serviu de base para muitos games de tiro que vieram em seguida. Ao longo dos próximos anos, o gênero evoluiu para diferentes caminhos. Em 1998, por exemplo, a Valve lançou o aclamado Half-Life, que revolucionou por ser um FPS com quebra-cabeças mais elaborados e por dar uma atenção especial à narrativa. No mesmo ano foi lançado o primeiro Rainbow Six, que chegou ao mercado prometendo uma experiência baseada em estratégias da vida real. Bem mais tarde, em 2014, a franquia ganharia uma nova versão elaborada pela Ubisoft, que hoje é o maior exemplo de FPS tático. Mas voltando para o passado, foi no começo dos anos 2000 que surgiram novas franquias que marcaram de maneira definitiva a presença dos games de tiro em primeira pessoa nos consoles. Porque até então, boa parte dos lançamentos do gênero eram restritos aos computadores. Antes disso, houveram algumas estreias importantes, como foi o caso de GoldenEye 007 para Nintendo 64, que ainda é muito querido pelos fãs de FPS. Até mesmo um cineasta de Hollywood decidiu investir no gênero. Em 1999, Steven Spielberg se sentiu inspirado após dirigir O Resgate do Soldado Ryan e quis criar um jogo que poderia ser educacional nesse sentido. E foi assim que nasceu Medal of Honor, saga que ganharia muitas sequências nos anos seguintes ao colocar os jogadores dentro de guerras históricas. O homem basicamente fez o conceito de jogo de guerra dar certo, não é pouca coisa, né? Neste mesmo período também surgiram 2 franquias que representam o gênero até hoje, Call of Duty e Battlefield. Assim como Medal of Honor, a dupla de rivais chegou para trazer experiências narrativas baseadas em guerras reais. Mas claro, ambas as sagas cresceram para algo que foi além disso, principalmente com a chegada dos modos multiplayer, que logo se tornaram comuns e indispensáveis para os jogadores do gênero. Já em 2001, os donos de Xbox foram agraciados pelo lançamento do primeiro Halo, que também ainda é um dos grandes representantes do FPS. Bom, a gente precisaria de muitos episódios do PG Games para conseguir honrar todos os games que foram importantes para um gênero tão gigante quanto este. Mas fato é que todas essas franquias evoluíram ao longo das décadas, lado a lado com a tecnologia dos consoles e computadores de cada geração. Hoje em dia a gente tem uma variedade incrível de jogos de tiro em primeira pessoa. E quando eu falo de variedade, eu tô falando das diferentes mecânicas de gameplay e contextos.
tem espaço e público para tudo, seja para games mais casuais ou baseados em guerra, até para experiências competitivas ou com uma boa pitada de terror e sobrevivência. E agora que a gente fez um resumão sobre a origem dos FPS, conta pra mim nos comentários qual que é a sua franquia favorita desse gênero. Eu espero vocês no próximo PG Games, um beijo e até mais!